Feliz sábado, igreja querida. Muito bom poder estar com vocês. Eu não me canso de repetir estas palavras. Talvez alguém pense, mas como esse pastor é repetitivo, né? Fala várias vezes aí a mesma coisa, mas é tão bom, irmãos, estar com vocês, que a gente fica muito feliz realmente de vê-los aqui cada sábado, cada manhã, para o louvor e honra e glória do nosso Deus. Amém? E alguns eu já percebi que estão voltando de férias, né? Que maravilha, espero que as férias tenham sido uma maravilha e uma bênção na vida de vocês que estão retornando. Quero cumprimentar os nossos amigos na internet também e desejar a vocês um feliz sábado e a bênção de Deus para vocês. Irmãos, eu me emociono todas as vezes que eu venho aqui à frente, porque eu me sinto muito pequeno para poder ter espaço aqui neste púlpito, para poder levar a palavra de Deus a vocês. Nesse púlpito já teve pessoas tão importantes, tão consagradas. Me lembro uma vez que estava sentado aí, me lembro do pastor Henry Fairabi fazendo uma semana de oração, entrando deste lado aqui com o seu andador. E feliz e glorificando a Deus pela sua vida. Vocês se lembram disso? Aqueles que estavam? Eu me lembro. Uma bênção. E me sinto muito pequeno para poder dirigir a palavra de Deus aqui a vocês. Mas oro para que Deus possa me usar, para que você não ouça as minhas palavras, mas possa ouvir as palavras do Senhor. Amém, queridos? E nesse pensamento, antes de abrir a Bíblia e de fazer qualquer outra coisa, eu gostaria de fazer então uma oração especial neste momento. Eu gostaria que você primeiramente orasse, tivesse alguns minutos você com Deus, você conversando com o nosso Pai Celestial, converse com Ele nesse momento, peça a Ele para que possa dirigir este culto, as palavras daqui para frente, ore por mim também e depois então eu concluo a oração aqui. Então vamos ter esses momentos antes de abrir a palavra de oração ao nosso Senhor. Amado Deus, como é bom ouvir este silêncio aqui na sua casa. As pessoas estão falando com o Senhor. Nesse momento, o coração e a mente de muitos, de todos nós aqui, estamos falando contigo, elevada ao Senhor, os nossos pensamentos. E nós queremos pedir que, de maneira especial, o Senhor venha ouvir as orações de cada um dos irmãos que aqui está presente. Esteja conosco neste momento. Nós vamos abrir a Tua palavra e vamos falar a respeito dos Seus ensinos. E queremos lhe pedir que o Senhor possa dirigir todas as coisas. Obrigado por ser o Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido a você, querido, então, a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Eu quero também aqui me alegrar aqui mais uma vez e agradecer a Margarida e o Sidney pelo batismo. Pastor Enéas, eles são os meus 1 mais 1, tá bom? Tá cumprido aí. Amém. E também quero agradecer a presença de algumas pessoas que estão. A minha sogra, ao lado dela o meu sogro e o meu cunhado que estão ali. Vocês podem dar um tchauzinho assim para a igreja, né? Que não é um tchauzinho. Eles vieram de Recife, passaram uns 15, 20 dias com a gente. E amanhã estão retornando para a boa terra de Recife, né? Que vocês possam ter uma boa viagem, viu? E que Deus possa acompanhá-los. E que aqui, nesse momento, vocês sintam na presença do Senhor. Eles que são da Igreja Assembleia de Deus. E nós estamos felizes com a presença de vocês aqui na nossa igreja, viu? Vamos então ler o que está escrito em Lucas, no capítulo 15. E nós vamos ler aí a partir do verso 11. Você achou aí? Lucas 15, no verso 11. 15, verso 11 de Lucas. Lá diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Aqui nós temos que fazer uma pausa, por um motivo muito simples. Porque a primeira palavra que nós temos nesse verso é continuou. E se esta palavra, este verbo continuar, está aí logo no início, é porque antes disso Jesus estava falando alguma coisa a mais.
Então nós precisamos, para estudar a Bíblia e entender o contexto bíblico, precisamos entender todo o contexto. Se ele está continuando a falar, é porque ele tem um motivo para falar a respeito desta parábola. Uma parábola muito conhecida, a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Então a palavra aí é continuou. Se é continuou, ele estava falando algo antes. Algumas pessoas, elas pegam textos isolados da Bíblia e deste texto muitas vezes constrói uma ideia e até mesmo doutrinas são construídas de um texto isolado da Bíblia. E esta não é a maneira correta de nós então estudarmos a Bíblia. A Bíblia tem contexto e o texto tem que estar dentro do seu contexto para que possa ser compreendido da maneira correta. É por isso então que nós vamos voltar alguns versículos antes disso. Vamos ao versículo 8, e lá está escrito assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Aqui nós temos que fazer outra pausa, porque a primeira palavra que aparece nesta parábola é a palavra ou seja, mais uma vez, existe um contexto antes disso, porque ele está falando algo e de repente ele fala ou. Então vamos voltar um pouco mais para procurar entender então o contexto geral deste capítulo. E vamos então ao verso 3 deste capítulo. E lá diz: então lhes propôs Jesus esta parábola. E mais uma vez, no texto bíblico do capítulo 15 de Lucas, temos que fazer mais uma pausa. Por quê? Porque a palavra, mais uma vez, dá a ideia de que nós temos algo antes disso. Então Jesus estava dizendo, e de repente ele termina aquilo que ele está dizendo, mas dando continuidade ao mesmo tempo, dizendo então nós vamos voltar alguns versículos mais, e vamos então ao primeiro versículo. E vamos ler então o que está escrito em Lucas, capítulo 15, no verso 1, e assim entenderemos todo o contexto destas 3 parábolas. E aí está escrito assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí sim, agora nós podemos dar continuidade. Daqui para frente nós temos a ideia do todo, do contexto deste capítulo, do capítulo 15 de Lucas. E eu lhes farei uma pergunta. Você já esteve perdido? Este capítulo é conhecido como o capítulo das coisas perdidas. E você já esteve perdido alguma vez? Ou já se sentiu perdido em algum momento? Ou perdeu algo valioso na sua vida? Já aconteceu isso com você? Eu acredito que não deve ser uma boa sensação, porque eu mesmo já estive perdido. Eu já estive perdido há um tempo atrás, fazendo uma caminhada em uma mata que você entra ali, basicamente em Mogi das Cruzes, e sai numa praia chamada Boracéia. E estive perdido 3 dias nesse caminho, nessa trilha. Estávamos em 40 pessoas. E sabe, quando nós estamos perdidos, a sensação é mais ou menos assim: todo mundo que está perdido passa pelo menos por algumas sensações semelhantes. A primeira sensação é que você está livre e tudo é festa. Você está ali, tudo é liberdade, você faz festa com tudo, mas as coisas vão acontecendo, alguns fatos vão ocorrendo, e nós vamos percebendo de concreto que nós realmente estamos perdidos, e que não sabemos o caminho, que não temos assim um norte, e que nós precisamos, mas não temos. E aí então você entra na fase da dúvida e da incerteza. E você fica ali, entre dúvida e incerteza, pensando: e agora? E agora? Quando de repente passa um pouco mais e você percebe que realmente você está longe do caminho, que você não sabe o caminho. E agora? O que fazer? Então o sentimento passa da dúvida e incerteza para o desespero. Nessa experiência que eu tive, um dos colegas que estavam comigo se desesperaram. Pegou no colarinho de um dos nossos guias, que fazia a mesma trilha há 8 anos. Então pegou no colarinho desses nossos guias, de sua camisa, e falou assim: fala a verdade, nós estamos perdidos e vamos morrer, não é? Não é? Fala a verdade.
e um desespero total, não é? Naquele momento nós nos assustamos e ele precisou levar uns chacoalhões para voltar a si. Parece que ele tinha saído de si. E sabe, queridos, é horrível a sensação de estarmos perdidos. Se você ainda não passou por isso, eu espero que você nunca passe. A mesma situação acontece quando você perde algo muito valioso. Estas parábolas do capítulo 15, elas ilustram muitas coisas importantes em nossas vidas. Nenhum capítulo do Novo Testamento é tão conhecido quanto Lucas capítulo 15, e também ao mesmo tempo tão querido. Este capítulo ele é conhecido como o Evangelho no Evangelho, como se contivesse a própria essência daquilo que Cristo estava fazendo naquele momento ao vir resgatar o ser humano, e nós vamos entender isto. Estas parábolas de Jesus surgiram de uma situação perfeitamente definida. Você percebe que os pecadores e os publicanos, eles se reúnem, eles fazem uma reunião e pela primeira vez eles somam as suas coragens, vamos dizer assim, a sua coragem, a coragem de um e de outro. Então fazem um congresso de pecadores e publicanos e eles então têm um encontro com Jesus Cristo. Naquele momento, são os pecadores e os publicanos com Cristo em uma linda reunião. E Jesus os recebe. Queridos, para os escribas e para os fariseus, nós temos dois grupos de pessoas. Os pecadores e os publicanos, e os fariseus e os escribas. Estão todos ali. Jesus conversa primeiramente com os pecadores e publicanos. E agora os escribas e fariseus se sentem incomodados com essa situação. E por que eles se sentem incomodados? Porque para eles é uma ofensa Jesus se associar com homens e mulheres desse nível social. Para os ortodoxos, estavam eles, esses homens, estas pessoas, pecadores e publicanos, catalogados como simplesmente pecadores, à margem da sociedade. Não mereciam a atenção de Jesus, não mereciam a atenção de um mestre. Os fariseus, eles tinham uma classificação geral para as pessoas que não guardavam a lei, dentro dos seus mínimos detalhes. Chamavam-nos de gente da terra. E vejam os detalhes, estas pessoas, publicanos e pecadores, gente da terra, entre uns e outros havia uma grande e terrível barreira, entre eles, fariseus e escribas, e estes pecadores, havia uma grande barreira. Por exemplo, algumas leis eles colocaram: casar com uma filha, com um dos homens da terra, era como entregá-la atada para o inimigo, ou então para um leão feroz. As normas estabeleciam, quando o homem pertence às pessoas da terra, não se lhe empresta dinheiro. Quando uma pessoa é da terra, é um pecador, não é um escriba, não é um fariseu, o testemunho delas não tinha valor. Não podia lhes emprestar dinheiro, não podia fazer negócio. E tudo que fosse possível fazer para não vender e não comprar deles, era feito. Eles também não podiam ser guardiões e nem ter a guarda de ninguém. Um fariseu estava proibido de ser hóspede e de hospedar um pecador e publicanos. Era proibido até, na medida do possível, como eu já disse, comprar e vender, fazer negócios com eles. Era o propósito deliberado dos fariseus, evitar todo o contato com as pessoas da terra. Essas pessoas não observam minimamente os detalhes da lei. Obviamente estariam eles escandalizados por completo ver que Jesus se senta, come, toca e conversa com estas pessoas. Para nós aqui, nossa cultura, isso pode parecer assim algo terrível. Mas queridos, pense no dia a dia nosso. Quantas pessoas nós encontramos nas ruas e muitas vezes temos receio de tocá-las. Nesta parábola nós encontramos algo muito interessante. Jesus mostra a estes fariseus e escribas que há gozo no céu quando um pecador se arrepende. Mas para os fariseus e escribas, há gozo no céu quando um pecador é destruído diante de Deus. Para eles, os pecadores deveriam ser destruídos e não salvos. Assim, pois, Jesus ensinou na parábola da ovelha perdida que há alegria no pastor que encontra a sua ovelha. Por isso, eles questionam, como pode, no verso 2,
Eles te recebem pecadores e come com eles. Há intimidade entre os pecadores e os publicanos com Jesus Cristo. E eu louvo a Deus por essa intimidade, porque eu sou um pecador. Nós somos pecadores. E sabe, queridos, Jesus então olha para eles e fala assim: vocês acham estranho isso? É complicado essa situação? Então eu vou lhes contar algumas histórias. Começa no verso 3, contando uma história conhecida de todos nós. Eu gostaria que você compartilhasse comigo, lendo na sua Bíblia. Lá diz assim: então lhes propôs esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu que um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus agora ilustra a estes homens algo maravilhoso. Ilustra a vida de um pastor de ovelhas. O pastor ele era responsável direto, queridos, pela vida das ovelhas. Se uma ovelha se perdia, ele deveria ir em busca dela, pelo menos para achar a sua lã, para saber exatamente como ou de que ela tinha morrido. Esses pastores, eles eram peritos em rastreamento e podiam seguir os rastros das ovelhas perdidas por quilômetros nas colinas. E as colinas eram difíceis, porque havia muitos penhascos, desfiladeiros. Elas poderiam cair, morrer. Havia também animais perigosos, ferozes, que se alimentavam das ovelhas. Por muitas vezes, os pastores, eles passavam frio, fome e até mesmo arriscavam a própria vida para achar uma ovelha. Geralmente as ovelhas pertenciam a uma sociedade, a um grupo de pessoas. Então tinha ali vários pastores, 2, 3, às vezes mais. E às vezes no final do dia então os pastores vinham recolhendo as ovelhas para colocar de volta em seus apriscos. E ali então vinha eles recolhendo as ovelhas. E era natural que um dos pastores talvez não chegasse, porque estava em busca de uma de suas ovelhas, de uma ovelha perdida. Não importa a distância, não importa o que tenha acontecido, mas ele vai atrás desta ovelha. Sabe, queridos, um homem disse: Deus também conhece a alegria de encontrar coisas que se perderam. Há um pensamento maravilhoso nisto. É a verdade tremenda de que Deus é mais misericordioso que os homens, porque muitos homens não vão em busca de uma ovelha perdida. Os ortodoxos então separavam os coletores de impostos e os pecadores como se estivesse atrás de migalhas e não mereciam mais do que a distribuição. Deus não procede assim, queridos. Deus não vê como o homem vê, e eu dou glórias a Deus por isso. Porque muitas vezes nós olhamos a carcaça, o que está por fora, mas Deus vê o nosso coração, nosso interior. E graças a Deus por isso. Porque talvez se eu olhasse para mim mesmo, somente por fora, nem eu mesmo me daria valor. Mas o Senhor Jesus nos dá valor. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Veja como ela é bonita. Veja como ela é especial. Ela é especial, queridos. Vocês são especiais. Vocês têm um valor incalculável. E para Deus, o pastor das ovelhas, muito mais que isso. Ele ama os que nunca se desencaminham do caminho, mas ele sente no seu coração a alegria das alegrias quando é achado alguém que está perdido e volta para o lar. O interessante é que a ovelha, ela sabe que está perdida. Imaginem comigo, a ovelha sabe que está perdida ou não sabe? Como é que a ovelha faz? A ovelha grita, né? Ela bale, né? Então ela dá ali o seu balido. Eu não vou aqui imitar o balido, né? Mas você sabe como que é o balido. Você deve estar imaginando aí, né? Bé. E quando ela faz isso, ela faz em busca do seu pastor.
O que ela faz o que ela quer quando ela dá o seu balido? Nada mais, nada menos do que sentir as pegadas do pastor, a aproximação do pastor, sentir que o pastor está próximo dela. Ela agora está ali gritando, balindo, ela está ali clamando pelo pastor, mas ela está perdida. Ela sabe que está perdida. E talvez ela passe por esses passos que eu já falei para vocês. No momento tudo é alegria, tudo é festa. Mas de repente ela percebe que ela está em perigo e que ela não sabe o caminho. E agora, queridos, ela então começa a gritar. E eu acredito que esse pastor, que deixou então as 99 ovelhas, ele vai em busca dela e vai procurando o som da sua ovelha. Ele conhece a voz da ovelha, ele conhece o jeito da ovelha, ele sabe aonde a ovelha está e vai em busca dela. E quando ele encontra, a abraça. E veja o que diz o texto. Ele poderia talvez ali colocar uma cordinha no pescoço dela e sair puxando. Mas o que o texto diz quando o pastor encontra a ovelha? O que o texto diz? Ele a põe nos ombros, queridos. Ele a carrega nos ombros e com júbilo e com alegria traz de volta a ovelha ao seu aprisco. A ovelha sabia que estava perdida. Agora ela encontra o pastor. Interessante que esta ovelha perdida, ela está fora do seu aprisco. Que maravilha, queridos. Eu sinto o cuidado de Deus por cada um de nós que aqui estamos. Sabe, já contei uma vez, vou repetir porque cabe agora neste momento. Sabe, certa vez eu cheguei em casa, o Benjamin, meu filho, teve cólica durante 4 meses, fortes cólicas. E uma vez eu cheguei em casa tarde já, e minha esposa não conseguia fazê-lo dormir. Ele chorava muito, e um choro de desespero. Quem é pai e mãe aqui e já teve um filho com cólica, sabe aquele choro que você não consegue fazer nada, que você se sente impotente naquela situação? Então assim estava ele, e eu olhei os olhinhos dele assim, bem pequenininho, e não sabia o que fazer. A única coisa que eu podia fazer para ajudá-lo era pôr nos meus ombros. Então eu peguei ele assim e coloquei ele aqui, ó, no meu ombro direito aqui, mais perto assim, a barriga pressionando aqui o ombro, né? E o bumbumzinho dele aqui pequenininho, segurei as pernas, os bracinhos dele assim meio que pendurado. E então eu bati no ombro dele, assim no bumbumzinho dele, e disse assim: filhinho, Benjamin, filhinho, papai chegou, filho, fica tranquilo, papai chegou. Papai está aqui. E assim eu ia batendo no bumbumzinho dele. E aquele gritinho, aquele choro de criança que estava ali chorando, desesperado, foi se acalmando. E ele foi fazendo E quando percebemos, ele estava dormindo. Se acalmou. Mas é claro que a mãe também fez de tudo, tadinha. Passou muito tempo ali do lado dele, né, amor? Hoje ele está ali, ó, grandão, espertinho. E é muito bom tê-lo aqui bem hoje novamente. Teve uma semana difícil, inclusive. Doentinho, com muita febre, 38, 39, e vomitando. Teve um momento muito difícil essa semana ele. Mas eu estou feliz de vê-lo aqui, viu? Eu coloquei ele então no meu ombro e bati. Ele feliz, então, dormiu. Pelo menos descansou. E quando ele descansou, eu fiquei feliz de vê-lo dormindo novamente. Assim é o nosso Pai. Assim é Deus, queridos. Quando acha uma ovelha perdida, Ele põe nos ombros e Ele acalma a sua ovelha. Você e eu somos talvez uma ovelha perdida. É possível que tenhamos aqui na nossa igreja alguém que esteja longe do aprisco, distante do aprisco, distante de Deus. O que Ele quer fazer é colocá-lo nos ombros e acalmar você. O Pai chegou. Mas não é só isso. Jesus conta esta parábola, em seguida ele conta uma outra parábola. E nós vamos ao verso 8, e o verso 8 diz: ao qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja que interessante esta história. A moeda em questão era uma dracma de prata.
Veja, queridos, a dracma, ela era mais ou menos o trabalho de um dia de serviço. Um dia. Esta mulher tinha perdido ali uma de suas dracmas. 100 dracmas. Daria então mais ou menos 360 gramas de libras. Era um bom dinheiro. Não seria difícil que uma moeda se perdesse numa casa de camponeses ali na Palestina. As casas eram escuras, as janelas das casas não eram grandes, amplas. Pelo contrário, eram casas pequenas, com janelas pequenas, basicamente 50 centímetros, de forma redonda. Então, a mulher, ela perder uma moeda dessa era como achar uma agulha no palheiro. Era difícil encontrar a moeda. Agora, irmãos, a Bíblia diz que ela procurou a moeda diligentemente, com muita preocupação. Queridos, você já perdeu alguma moeda? Eu já. Você deu importância para a moeda que você perdeu? Eu não. Queridos, a moeda, principalmente aqui no nosso país, ela é um valor mínimo. 1 centavo, 5 centavos, 25, mesmo que seja uma moeda de R$1, eu iria procurar uma moeda de forma tão difícil de encontrar, como esta mulher agora começa a procurar esta moeda? Há alguns motivos porque esta mulher começa a procurar diligentemente esta moeda. Há alguns motivos. Primeiro deles, pode ser que tenha ali uma grande necessidade. Por insignificante que pareça, essa moeda, ela tinha um certo valor. Naquele lugar, na Palestina, as pessoas que perdiam pouco já fazia falta. E pode ser que esse pouco, que essa moeda, iria fazer falta em suas necessidades, na sua família. Então ela precisava encontrar a moeda, porque pode ser que poderia faltar dinheiro para a compra de um alimento, para a compra de uma bebida, para uma necessidade de dentro de casa. O pouco valia muito naquela época. Eles viviam ali com um orçamento bem apertadinhos, não tinha sobras. Talvez seja por isso que ela está procurando a moeda de forma tão diligente, tão preocupada, mas há outra razão. Há outra razão, e essa mais romântica. Na Palestina, o símbolo de uma mulher casada era um toucado, como se fosse uma touca por cima dos seus cabelos, feito com 10 moedas, e então unidas com uma tiara de prata. Uma jovem que estava acostumada a poupar durante anos para juntar então tais moedas. E estas moedas simbolizavam também seu anel de bodas, seu casamento. Então tinha um valor especial. Eu acredito mais dentro dessa versão. As mulheres, quando casavam também, os pais davam a estas mulheres moedas. E estas moedas, então, eram guardadas por estas mulheres e colocadas nessas toucadas. E elas usavam, então, na sua cabeça. E caso acontecesse algo com seu esposo, com seu marido, elas poderiam utilizar estas moedas para, então, sobreviver durante alguns dias. A moeda tinha um significado especial para aquela mulher. E poderia significar a própria vida dela, caso alguma coisa viesse a acontecer. Interessante é que ela perde a moeda, irmãos. E ela começa a procurar a moeda diligentemente. Em qualquer caso, é fácil pensar então na alegria desta mulher quando ela encontra a moeda. E eu posso imaginá-la procurando a moeda, levantando os móveis, varrendo as coisas, esperando então o brilho da moeda aparecer. Sabe, você já perdeu algo valioso? Eu já. Parece que eu sou mestre em perder as coisas, né? E me perder também. Uma vez eu perdi a minha aliança, irmãos. Alguém que já perdeu a aliança? Eu perdi minha aliança e tinha acabado de ficar noivo. O que eu ia dizer para minha noiva, que hoje é minha esposa, né? Então eu fiquei assim, no começo tranquilo. Levantava as coisas e colocava as coisas no mesmo lugar. Mas o tempo foi passando, eu não encontrava mais, de jeito nenhum, em lugar nenhum, a aliança. Então comecei a levantar as coisas e deixar de qualquer jeito. E o desespero foi tomando conta. E eu comecei a levantar as coisas, e procurar em um lugar, procurar em outro. Aí até que minha mãe falou assim, calma filho, calma. E todo mundo em casa procurava a aliança. Ela falou, calma filho, você vai encontrar. E eu então orei a Deus e falei, Deus, me ajuda, porque eu preciso dessa aliança. O que eu vou dizer para minha noiva? Ela não vai mais querer casar comigo. Aí eu achei a aliança, irmãos. Aonde estava? Você não vai acreditar, nem sei como foi parar lá. Estava na máquina de lavar.
Esta mulher perde algo muito precioso também. Ela perde uma moeda que para ela pode simbolizar sua vida. E ela então começa a procurar esta moeda. E com alegria ela encontra a moeda, queridos. Nenhum fariseu jamais tinha sonhado com um Deus assim. O que Jesus Cristo está ensinando para os fariseus e escribas é um Deus diferente daquilo que os fariseus conheciam, os escribas conheciam. Eles conheciam Deus que diante do pecado destrói pecadores. Eles conheciam Deus que diante de pessoas que não cumprem as suas leis, Ele então pune com severas provas e doenças. É este Deus que eles estão acostumados, mas nestas parábolas, agora então eles percebem, veio de Jesus, um Deus diferente, um Deus que se preocupa com os pecadores, e em vez dos pecadores irem até Deus, é Deus que vai em busca de seus pecadores. E Jesus então vai ilustrando para eles. Agora perceba algo interessante. A moeda, ela não tem condições psíquicas, ela não pensa. A moeda, para ser perdida, ela não se perde sozinha. Para ser perdida, alguém precisa perder a moeda. Alguém comete esse ato de perder a moeda. Alguém leva a moeda à perdição. Sim ou não? Ela não tem pernas. Ela não vai parar dentro da máquina de lavar sozinha, né? Como a aliança que eu perdi. Alguém perde a moeda. Alguém leva a moeda à perdição. E queridos, vou falar algo com muito carinho. Com muito carinho. Mas é preciso falar para jovens, para casados, marido e mulher, para amigos e até para juvenis. Quem sabe até para as crianças. Amigos que aqui estão, existem pessoas que são um câncer para a nossa vida espiritual. Existem companhias que nós nunca deveríamos ter em nossa vida. Amizades que deveríamos nos afastar para sempre. Porque em vez de nos levar para Deus, nos afasta de Deus. Quando você comenta, estou buscando a Deus, uma amizade dessa aparece e te leva para um lugar que você nunca deveria ir. Existem pessoas que falam assim, estou querendo cuidar do meu corpo. Existem pessoas que lhe oferecem coisas que vai destruir o seu corpo. Tem pessoas que você mostra o lado bom da igreja e as coisas boas que estão acontecendo. E tem pessoas que só veem as coisas ruins que estão acontecendo. Não conseguem enxergar o outro lado da moeda. Só veem o lado negativo das coisas. São pessoas que minam a fé. São pessoas que vão sugando a fé que temos. A vontade que temos, que vão, tirando as nossas forças espirituais. Queridos, há pessoas como o câncer, pessoas que nos fazem chegar até a perdição. E quando percebemos, de forma bem sutil, então estamos distantes e perdidos dentro da igreja. A moeda não está fora. A moeda está dentro. E sabe o que é pior, queridos? Alguém que está dentro, a moeda que está dentro, ela não sabe que está perdida. Ela está perdida, mas não sabe. E esta é a pior de todas as situações. O pior de estar perdido é não reconhecer que está perdido, não aceitar que está perdido e não enxergar que está perdido. Uma pessoa nessas condições, queridos, se afasta cada vez mais de Deus e leva junto com ela outras pessoas. Está às vezes dentro da igreja, porém perdido dentro da igreja. Às vezes até lê a Bíblia, canta, ora, mas não tem sentido nenhum o canto, sentido nenhum o louvor. Às vezes nem paramos para pensar no que estamos cantando, no que estamos louvando. Alguns podem vir à igreja, mas não sentirem vontade de arrependimento, porque não sentem que são pecadoras. Acham que são melhores que outros. Ah, queridos, espero que não seja nesta igreja que haja pessoas assim. Que ninguém aqui seja uma moeda perdida, mas se for, tenha certeza, existe um Deus procurando essa moeda. E Ele vai encontrar a moeda e colocá-la em seu lugar e dar o devido valor que ela precisa. Amém? Eu creio nisso.
Em 2 Coríntios, capítulo 7, no verso 14, há um sentido muito especial que diz ali: se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei as tuas preces. Aquele que está perdido e não sabe que está perdido, que não reconhece que está perdido, precisa reconhecer a sua condição. E a primeira condição disso é se humilhar a Deus. Então Deus ouvirá as suas orações. A humilhação faz parte desta condição de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque senão você passa por Ele. E até está nas mãos dele, mas que valor tem uma moeda que não se sente perdida. Uma pessoa que está perdida e não faz diferença. Jesus continua a parábola. E agora Jesus vai contar uma das parábolas mais conhecidas da história, que já fez parte de músicas, de teatros e de tantas outras apresentações na história da humanidade, não só entre cristãos, mas como também não cristãos. Jesus vai contar agora a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. E não é sem razão, queridos, que este foi chamado o melhor relato breve do mundo. Sabe o que é interessante? Quando nós olhamos para estas parábolas, pensamos apenas naquilo que sempre ouvimos. Mas quando eu vejo uma ovelha se perdendo, sabe que vem a minha ideia? Esta ovelha também representa o mundo caído, o planeta Terra. Cada pessoa, o planeta de forma completa em si, caiu, ele está perdido. É só olharmos os corações das pessoas, a distância que estamos de Cristo Jesus. E agora, Jesus falando ao coração desses fariseus, Jesus falando ao coração desses escribas, ele mostra então duas situações até aqui. Uma que está perdido e está perdido fora do aprisco. Outro que está perdido, mas está perdido dentro de casa. E agora ele vai apresentar uma história que parece ser um resumo de tudo isso. Mas antes ele usou um animal para ilustrar. Usou uma moeda, um objeto para ilustrar. E agora ele vai usar as pessoas para fazer então a sua ilustração e a sua aplicação. E ele começa aí no verso 11, leiam comigo alguns versos. E ele diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu o quê? Os haveres. Lhes repartiu. Sabe, queridos, na cultura judaica, quando um filho chega e pede então ao pai parte dos bens, é um insulto, irmãos. É algo tenebroso. Os empregados não aceitavam tal situação. E até os dias de hoje, os beduínos, conhecendo a história e dentro das suas culturas, eles não aceitam um filho que antes do pai morrer, vai até o pai e pede então a sua herança. Era como se aquele filho dissesse assim: pai, não ligo para o Senhor, não me importo mais com o Senhor, não estou nem aí. Para mim o Senhor morreu. Então já que o Senhor morreu para mim, pai, me dá a minha parte na herança. E o pai então distribui ao filho sua parte na herança. O mais novo, ele tinha direito a 1/3 de todas as riquezas do seu pai. O mais velho ficaria então com o restante. O que é interessante nessa parábola aqui é que Jesus diz assim: lhes repartiu. Então a parte da herança não foi só para o mais novo, mas foi também para o mais velho. O mais novo assumiu sua condição, se afastou do pai, foi para longe, distante dos braços desse pai que amorosamente e de forma, especial, cuidou do seu filho até que ele crescesse para chegar nesse dia. Que situação! O filho sai, curte o mundo, curte as coisas que aparentemente lhe parecem coisas assim espetaculares, como se ele nunca tivesse visto ou experimentado tais coisas, ao ponto de gastar todo o dinheiro de seu pai. Gasta tudo.
E é interessante, porque mais para frente nessa história, diz assim: e caindo então em si, ele muda de opinião. Quando é que ele cai em si? Ele cai em si quando ele vê que ele está ali alimentando porcos. E para os judeus, é amaldiçoada a pessoa que alimenta porcos. Quando o filho percebe, ele está tão sujo no pecado, tão preso ao pecado, tão distante, que quando ele percebe, ele se sente amaldiçoado, se sente que não há chance de retorno. Ele olha para trás na sua vida e vê o caminho errado que ele tomou, percebeu que seguiu um caminho diferente do que era o que lhe faria feliz na vida, queridos. Será que hoje eu estou falando para alguém que está seguindo o mesmo destino, que está indo para o mesmo caminho, que também talvez esteja dentro da igreja ou fora da igreja, mas tomando um caminho diferente daquilo que Cristo planejou para você? Aquele menino, então, ele cai em si. E é interessante a palavra cair em si. Os psicólogos podem me ajudar nisso. Cair em si significa que ele nunca esteve em sã consciência quando se afastou de Deus. Porque agora ele cai em si. Se ele cai em si agora, é porque ele não estava em sã consciência, não estava normal em se afastar de Deus, em pedir a herança do Pai. Não era comum isso. Estava completamente afastado nos seus pensamentos e suas ações. Queria viver separado de seu pai, mas viver separado do pai não adianta, não é vida. Quem vive separado do pai não vive, mas sobrevive. O que é interessante no continuar da história é que o filho, quando cai em si, se humilha e resolve voltar para casa, mesmo sabendo que os empregados poderiam matá-lo pela atitude que ele tomou. Revoltados, os empregados poderiam pegar o filho e até matá-lo, por ter dito ao pai que ele já estava morto, sendo que ele ainda estava vivo. Mas ele resolve voltar. E resolve voltar na situação, na condição de um empregado. Ele ensaia então o que dizer ao pai. Pai, eu pequei contra ti e contra quem? E contra o céu. Mas estou aqui te pedindo perdão e agora me humilho diante do Senhor. Me aceite para ser apenas um servo. O filho reconhece que ele era feliz quando estava com o pai. Mas sem o pai, ele é uma pessoa infeliz. Pode ter tido prazeres, momentos alegres, mas sem o pai ele é infeliz. Amigo, sem Deus você é infeliz. Não há felicidade longe de Deus, do Pai. Ele então volta. E sabe a cena que agora se desenrola na Bíblia, desta parábola? É que o pai não perdeu as esperanças. O pai está na porta, aguardando o filho voltar. E sabe por que o pai está na porta, queridos? Ele está na porta porque ele sabia que o filho corria perigo. Os empregados, revoltados com a atitude dele, poderiam pegá-lo e até mesmo matá-lo. O pai não perde a esperança do filho voltar para casa. Será que alguém está distante de Deus há muito tempo? Será que alguém deixou de orar? Que não lê mais a Bíblia como deveria ler? E que aceitou o pecado na sua vida e se conformou que é assim mesmo que você vai viver? Distante, longe do caminho do Senhor? Querido, o pai está na porta te esperando. E sabe o que o relato bíblico diz? Quando o pai vê o filho, ele corre. Queridos, correr não é uma atitude para nobres. Correr não é uma atitude para autoridades. Pode perceber, se você vê alguém correndo na rua, mesmo em nossa cultura ocidental, se você vê alguém correndo na rua, é estranho, não é? Uma vez eu fui correr na rua, estava atrasado para chegar no trabalho, tinha que bater o cartão e estava atrasado. Eu e um colega meu, que inclusive hoje nós estamos juntos aqui. E aí então correndo, faltando assim 100 metros ou talvez 50 metros para chegar na empresa, a polícia nos viu correndo, parou, para aí. Eu não, mas a gente trabalha ali, ó. Não, mas para aqui. Correr não é uma atitude comum, irmãos. Mas nessa situação,
o pai deixa a sua dignidade de autoridade e ele corre para abraçar o filho. Ele corre para dizer para o filho que ele ainda o ama, que ele sempre esperou esse filho. E ele abraça, e não só abraça, mas lhe dá sandálias, como se diz assim: você não é um escravo, filho. Nem deixa o filho falar, você não é escravo, você é meu filho. E lhe dá novas sandálias, lhe dá o anel, e diz assim: filho, você não é só meu filho, mas você faz parte da família real, e tudo que eu tenho agora é seu. O anel está nas tuas mãos, sinal de autoridade. Lhe põe uma nova capa, nova roupa, e uma festa acontece naquele lugar. Ah, queridos, que Deus maravilhoso que temos. O Deus que não olha os nossos pecados, os nossos erros, como nós olhamos uns para os outros. Mas o Deus que vê o nosso interior e está disposto a olhar nos nossos olhos e dizer assim: eu te perdoo, filho, eu te amo. Nesse momento chega o mais velho, vendo toda aquela cena, todo aquele alvoroço. O mais velho chega e diz: que é isso, pai? Sempre estive aqui, olha aí, esse menino sempre esteve distante, nunca ligou para o Senhor. Agora ele está aí, fazendo toda essa cena aí para o Senhor, e o Senhor ainda o põe como autoridade. O Senhor coloca agora na frente das coisas. Pai, que é isso? Esse homem, ele saiu, gastou todo o dinheiro e dormiu com meretrizes, com prostitutas. E eu faço uma pergunta, queridos: como é que este jovem mais velho aí, o filho mais velho, sabe que ele dormiu com prostitutas? Tinha um WhatsApp na época? Tinha Facebook? Será que ele consultou a internet para saber o que estava acontecendo com o filho, com o irmão? Provavelmente, os lugares em que o irmão mais novo frequentou eram lugares conhecidos do irmão mais velho. Só que o irmão mais novo, ele assumiu seus erros, se humilhou e se entregou para o pai. Mas o mais velho vestia uma máscara. Ninguém sabia de seus erros, ninguém sabia de seus pecados. E a história termina com o mais velho dentro de casa, perdido, e o mais novo, que estava fora de casa, salvo. Se você parar para prestar atenção nesta história, nesta parábola, ela não tem um fim. Jesus deixa em aberto. Há pessoas que precisam hoje entender o amor de Jesus em suas vidas. Estas 3 parábolas ilustram o amor de Deus para conosco. A última é um resumo de todas elas. A última mostra um filho que estava fora e um filho que estava dentro. Amigo querido, a ênfase dessas 3 parábolas, a ênfase da primeira parábola, preste bem atenção no que eu vou dizer, não está na ovelha que se perde, mas no pastor que acha. A ênfase da segunda parábola não está na moeda que está perdida, mas na mulher que encontra a moeda. E para encontrar a moeda, ela usa uma candeia, símbolo do Espírito Santo. Assim como o pastor que encontra a ovelha é símbolo de Jesus Cristo. E a terceira parábola mostra um pai que aguarda o retorno do seu filho e o exalta e faz grande festa no seu encontro. Nas 3 parábolas, nós temos a presença de Jesus Cristo, que ama seus filhos e que deu a vida por eles, que deu a vida por você. Temos a presença do Espírito Santo, que fala aos nossos corações, nos importuna, mexe com a gente, mexe comigo e mexe com você, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E a pessoa de Deus Pai,
que enviou seu Filho amado para morrer por mim, para morrer por você. Qual é a sua resposta hoje para Deus? Em qual dessas 3 parábolas você se encontra? Quem somos nós nestas histórias? Nesta manhã eu oro a Deus que com atitude de humildade, reconhecimento, possamos seguir os conselhos deixados diretamente nas histórias dessas parábolas, nos arrependermos de nossos pecados e vivermos uma vida para sempre ao lado de Deus, que nos encontra e faz todo o esforço para que você esteja próximo dele. Você crê nisso? Você gostaria de dizer a Deus hoje: Senhor, perdoe os meus pecados, me ajude, Senhor, a ser encontrado? Será que hoje falo para alguém que está triste, chateado, se sente perdido, está na igreja, mas não sente mais aquilo que sentia no passado? Será que falo para alguém que veio hoje para retornar à igreja, está voltando para a igreja, eu quero voltar? Eu acredito que sim. Acredito que você está aí agora falando com Deus. Deus, Ele ama você de maneira especial. Entenda que um dia o Salvador virá para resgatar aqueles que se arrependeram e que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Quem de vocês gostaria de dizer nesta manhã: eu quero falar com Deus, eu quero ser achado por Ele? Eu estou distante talvez, mas quero estar perto dEle. Sou pecador, sim. Fariseu, talvez. Mas hoje, quero me entregar completamente nas Tuas mãos. Há alguém que gostaria de dizer isso para Deus hoje? Levante a sua mão. Amém por isso. Que Deus abençoe você. Que você saia hoje da igreja com a certeza de que Deus está junto contigo. Não de maneira um clichê, mas de forma real na sua vida. Gostaria que você ficasse em pé para que possamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por não desistir de nós. Obrigado por estar a todo tempo, a todo momento, nos dando a chance e a oportunidade de nos entregarmos nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua vinda se aproxima. E ainda assim, estando bem perto da Sua vinda, ainda temos a chance de nos arrependermos de nossos pecados, confessarmos a Ti e mudarmos de vida, sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. Ajude esta igreja, essas pessoas que aqui estão, e se há alguém aqui que se sente perdido em uma dessas situações, dentro ou fora da igreja, sabendo, reconhecendo ou não, Senhor, que o Espírito Santo chegue ao coração destas pessoas e nos ajude a um dia estarmos juntos para sempre nas mansões celestiais. Cuida de nós, Senhor, e obrigado por ser nosso Pai, nosso pastor e nosso conselheiro. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você.